Tem uma pergunta que a gente precisa fazer e a gente às vezes tem medo de fazer essa pergunta. Às vezes a gente não faz por medo. Você já se perguntou qual é o seu propósito? A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, muitos propósitos, né? Mas o que permanecerá vai ser a vontade do Senhor, vai ser o caminhar, o propósito de Deus na nossa vida. Em várias versões fala sobre isso, sabe? E eu fico me questionando, a gente sabe de verdade qual é o nosso propósito? A gente sabe de verdade o que a gente está querendo fazer? O que a gente quer pra gente, pra nossa vida? Porque quando a gente sabe o nosso propósito, o que a gente quer, a gente vai falar não para o que nos afasta disso, e sim para o que nos leva de encontro ao nosso propósito, né? Durante muito tempo eu achava que o meu propósito era falar do Senhor para toda criatura. Porque quando eu lia, né, a Bíblia fala isso, que, que Deus quer que o homem pregue a palavra dele a toda criatura. Então eu achava que era isso, que era só isso. Mas não é só isso, é também isso. Hoje eu entendo que é também isso. Por quê? Porque Deus não quer um robô que fique fazendo os comandinhos ali que ele está ordenando. Não. Ele quer o que é bom, perfeito e agradável para gente. Porque isso também está na Bíblia. Está na Bíblia também que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? Qual é a vontade que nos impulsiona? Não existe só médicos no mundo, não existe só advogados no mundo, não existe só terapeutas no mundo, não existe só professores. Existem várias classes. Por quê? Porque cada um se identifica de alguma forma. Cada um tem o seu chamado, cada um vivencia de uma maneira. E o interessante nisso tudo é entender o que a gente quer fazer, porque se a gente não fizer com amor, a gente vai fazer cansado, esgotado, vai fazer por obrigação, vai fazer dor que acabe, não vai fazer por incentivo, com amor, com tesão, com vontade, não vai ter isso. E por isso é tão importante a gente saber qual é o nosso propósito hoje. Você sabe qual é o seu propósito hoje? Durante muito tempo eu não sabia nem qual a cor que eu gostava. Eu estava num quadro de depressão, eu não sabia nada ao meu respeito. Eu tinha me perdido, a minha essência havia se perdido. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer, o que eu gostava, do que sorrir. Eu não tinha mais isso, sabe? Eu passei um período que foi um período puxado, porque eu me perdi no processo. E eu tenho visto pessoas perdidas no processo. E às vezes eu olho e dá vontade de falar assim: ei, eu já estive aí. Eu já saí disso daí que tu tá. Então sai. Acorda, saia. É fácil? Não, não é fácil. Eu levei anos. Eu me tratei. Eu tomei remédios fortes. Eu fiz terapias com vários tipos de profissionais diferentes. Eu, eu tô aqui hoje. Eu venci. Eu determinei que eu iria vencer. Qual força você teve para isso? Nenhuma. Eu não tive força, eu fui sem força mesmo, sabe? Eu determinei. Eu falei assim, não tá dando certo. Nada que eu tô fazendo não tá dando certo. O ambiente que eu estou não é um ambiente bom para mim. As pessoas que eu falo, que eu me relaciono, que eu me abro, não são essas pessoas corretas para fazer isso. Os profissionais, teve dois que foram bons para mim, mas a grande maioria não, só queria vender as consultas caras e receitar remédios fortes. E eu comecei a refletir nessa jornada. Eu falei assim, gente, eu preciso sair disso. Eu não posso ficar nisso. Eu preciso ser mais forte do que isso, senão isso vai me levar. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero comer, não sei o que eu quero vestir. Para mim, tanto faz. Não pode ser tanto faz. Tem que gerar alguma coisa em mim que me dê energia, que me dê vontade de viver, que me dê ânimo, de força para viver. E foi aonde eu comecei a buscar isso, sabe? A entender que eu poderia ser a minha melhor versão. Doeu pra caramba. E às vezes ainda dói. Mas é esse o processo. Não tem como enfeitar o pavão e achar que tá tudo bonitinho. Porque nunca vai estar. A gente vai viver momentos felizes. E a grande jornada tá aí pra gente evoluir. Mas o que a gente vai fazer para entender qual é o nosso processo? Eu acho que ainda tô no meu processo de entendimento. Hoje, eu já entendi que o que eu fazia, eu já não quero mais. Aquilo me cansou, me esgotou. Lidar com aquelas situações, com aquelas pessoas, com aqueles produtos, com aqueles... Ai, me cansou, me estressou. Pode ser que daqui a alguns anos eu queira voltar? Pode, eu não sei, nada é definitivo. Mas hoje eu não quero.
Hoje eu quero outra coisa. Eu estou estudando, estou me motivando, estou fazendo coisas para eu vivenciar outras coisas na minha vida, porque é o que eu determinei. São os meus propósitos, os meus processos. Qual é o teu processo? O que você quer? O que você quer fazer? O que você quer vivenciar? A gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente não vai saber onde a gente vai chegar. Porque a gente não vai saber o que a gente quer. Como que a gente vai saber onde chegar? A gente tem que estar com tudo muito bem definido. Isso tem a ver com pessoas também. Não coloque ninguém na tua vida que você não queira aquela pessoa de verdade na tua vida. Não faça isso nem com você, nem com a pessoa. Se você não quer aquela pessoa de verdade, seja honesto, primeiramente com você. Eu vejo que as pessoas não são honestas. Elas não sabem o que querem. É desesperador ver isso. Eu vejo nos olhos das pessoas que elas não sabem, elas estão perdidas. E elas acham que sabem e acham que querem. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente entendeu qual o rolê todo, qual o processo todo, fica tão mais fácil. A gente não decepciona, a gente não se decepciona, a gente não magoa ninguém, a gente não sofre. As coisas fluem, porque a gente tá no mundo que a gente trabalha com leis, né? Leis do homem, as leis que a gente não pode fazer coisas erradas, porque senão a gente vai ter penalidades, né, em relação a isso. E as leis espirituais, as leis da gravidade. Existem leis que nos regem. Se você se jogar de um prédio, vai rolar uma arrasta para cima. Ou para baixo, não sei. Vai rolar uma arrasta. É inevitável. Aí quando você começa a entender que você tem que ser a sua melhor versão, que você tem que entender o que você quer, o que clama a sua alma, qual é o teu projeto, qual é o teu propósito, o que você quer fazer com felicidade, com alegria, o que você quer fazer de verdade para você, aí tudo muda. Aí as coisas começam a acontecer. Aí as coisas começam a romper, a gente vivenciar